Olá, eu sou a Bianca Rodrigues, sou professora de Química e hoje vamos falar um pouco sobre os estados físicos da matéria. Você já observou que muitos dos objetos que nos cercam são encontrados fundamentalmente em 3 estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Você sabe o que mantém um objeto em um estado físico específico a uma determinada temperatura? Toda matéria é constituída de pequenas partículas e o seu estado físico depende do maior ou do menor espaço existente entre elas, ou seja, da maior ou menor agregação dessas partículas. E o que faz essas partículas estarem mais próximas ou mais afastadas umas das outras são as forças de coesão ou, dependendo do estado físico, as forças de repulsão. Vamos observar mais de perto para poder entender melhor. Em um sólido, as partículas que o constituem estão bem próximos uns dos outros ou umas das outras. Há o predomínio da força de coesão. Quando queremos passar um sólido para o estado líquido, normalmente fornecemos energia. Essas partículas, ou essas substâncias, passam a vibrar com mais intensidade, rompe-se a força de coesão, surge a força de repulsão, fazendo com que as substâncias fiquem mais afastadas umas das outras. Perde-se a forma definida. Se continuarmos fornecendo energia, essas substâncias que já estão afastadas vão ficar mais afastadas ainda e a força de repulsão vai ser bem maior, fazendo com que elas escapem para o ambiente. Vamos olhar um pouquinho mais de perto cada um desses estados físicos. Um sólido. Um sólido tem a forma definida. Um sólido dificilmente sofre compressão. Um sólido possui volume fixo e não se move espontaneamente. Tudo isso por causa da sua alta força de coesão. As moléculas estão muito próximas e não se deslocam. Possuem um movimento de vibração em torno de um ponto. Predominam as forças de atração. Alguns objetos sólidos que nos cercam podem ser percebidos porque podemos segurá-lo, sejam eles regulares ou irregulares. Quando fornecemos aos objetos energia, fazemos com que surja a força de repulsão, que afasta uma substância da outra, mudando o estado sólido para o estado líquido. As forças de repulsão são um pouco maiores que no sólido. As moléculas estão mais afastadas e, além de vibrarem, também se deslocam. Em um líquido, o volume é fixo, dificilmente sofrerão compressão. Os líquidos adquirem a forma do recipiente que o contém. Podem escorrer e vão adquirir o formato, como eu havia dito, do recipiente que você colocar. Tenha ele a base redonda, quadrada ou do formato que você preferir. E o gás? Como que funciona com o gás? Em um estado gasoso, o movimento das moléculas é bem maior que no estado líquido. Encontram-se muito afastadas umas das outras devido à alta força de repulsão. Em um gás, se o recipiente for bem fechado, ele irá adquirir a forma desse recipiente. As partículas movimentam espontaneamente e ocupam todo o seu volume. Podem sofrer compressão e expansão facilmente, sendo por isso muitas vezes utilizado para realizar trabalho. Ele é atravessado com grande facilidade. Um objeto gasoso ou uma substância gasosa que podemos observar no nosso cotidiano é quando colocamos a água para ferver. Sim, aquela fumacinha que escapa são as substâncias, os vapores de água indo embora. Como eu havia dito anteriormente, esses estados físicos, se variarmos a quantidade de energia, eles mudarão de um estado para o outro, ou seja, são estados físicos interconversíveis. Se tivermos um sólido e fornecermos energia para ele, ocorrerá uma fusão, ou seja, a substância passará do estado sólido para o estado líquido. Podemos observar na imagem que o arranjo irá se desorganizar, porque irá surgir a força de repulsão, perdendo então a força de coesão. Se continuarmos aumentando a temperatura, ou seja, fornecendo energia,
essas substâncias passarão a vibrar com muito mais intensidade e passarão para o estado de vapor. Daí a mudança de estado físico ser chamada de vaporização. Claro, se fizermos o caminho contrário, iremos organizar esse sistema, mas para isso deveremos diminuir essa temperatura, ou seja, retirar boa parte dessa energia. Se pegarmos um gás e retirarmos a energia dele, diminuindo a temperatura do local onde ele se encontra, faremos a sua condensação. Se pegarmos um líquido qualquer e retirarmos parte dessa energia dele, diminuindo a sua temperatura, faremos uma solidificação. Ou seja, esses estados físicos são facilmente transformados uns nos outros, dependendo da quantidade de energia que se forneça a eles. É claro, nem toda substância é capaz de sofrer essas modificações de estado físico, essas mudanças de estado físico em condições normais de temperatura e pressão. Varia de substância para substância. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam essa videoaula sobre estados físicos da matéria e só para lembrar, esse vídeo integra a atividade do curso de criação de videoaulas. Até a próxima!